Em 2021, o perfeito será visto em você. Aleluia! Eu declaro que todo espírito seja cativo ao senhorio de Cristo nessa noite. Toda mentira, toda preocupação, toda ansiedade caia por terra. Que todo esse ambiente esteja debaixo do governo do Senhor. Não só aqueles que estão aqui, aqueles que nos acompanham agora pela internet, aqueles que vão assistir essa palavra depois, que sejam alcançados pelo poder do Espírito de Deus, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Pode tomar o seu lugar. E eu quero que você participe comigo hoje. Quando eu falar amém, você diga amém. 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 Não sei se o Rafa está aí. As crianças já foram para os cultos? Beleza. Falar para o Rafa, a palavra de hoje se chama edificando em meio às crises. Amém? Edificando em meio às crises. Eu queria pedir agora que cesse toda a movimentação, que você pare de conversar, para que nós possamos estar atentos ao que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Na festa das primícias esse ano, como eu estava falando, quem esteve aqui no domingo se lembra daquilo que eu ministrei. O Senhor me deu uma palavra que na verdade foi a confirmação daquilo que Ele já vinha falando através da pastora Zelinda, do apóstolo Eli, que esse ano a festa das primícias teve um marco e uma ênfase maior numa das características da primícia, que é a libertação. Quantos se lembram disso? O Senhor nos falou que a primícia esse ano produziria libertação. Muitos de nós que estávamos aprisionados seríamos livres para que pudéssemos edificar, o ano de edificar um testemunho perfeito. Amém? E eu cheguei a mencionar a situação do povo de Deus quando saiu da Babilônia. E muitos já estavam tão habituados com a escravidão, muitos já estavam tão acomodados naquela realidade que não foram, que não participaram desse processo de reconstrução de Jerusalém, porque para eles estava mais cômodo, ainda que estivessem fora do propósito de Deus, ainda que estivessem vendo o seu povo pagar um preço muito mais alto do que eles, mas eles se acomodaram numa situação. Não era a vontade de Deus para suas vidas, mas era confortável. Muitos de nós corremos o risco de paralisar as nossas vidas dentro de um propósito eterno, diante do conforto. Mas o fato é que a retomada, aqueles que partiram, também não foi fácil. Eles encontraram Jerusalém assolada, destruída, as muralhas derrubadas. Então Deus começa a levantar líderes para que pudesse conduzir aquele processo de edificação, porque na verdade o povo estava cansado, o povo estava abatido, já vinha de um tempo de escravidão. Pega uma cidade arruinada, e um deles era Neemias. Eu inclusive falei essa manhã que Neemias é um livro para que a gente fique atentos com relação a Neemias nesse ano de 2021. O nome Neemias significa o Senhor conforta. Olha para quem está do teu lado e fala assim: o Senhor conforta. Olha que interessante, hein, Eliana? Um homem que é levantado por Deus para reedificar ruínas tem como nome o Senhor conforta. Por quê? Porque toda pessoa que participa de um processo de edificação precisa de conforto da parte de Deus. Não suporta. Nós estamos num ano de edificar um testemunho perfeito. Quantos se lembram da palavra profética que nos conduz nesse ano? Nós vamos precisar desse conforto de Deus. Nós vamos precisar desse impulsionamento de Deus. Nós vamos precisar, porque senão nós paramos ou no nosso conforto ou nos nossos problemas. E Neemias começou a ficar muito preocupado. Neemias era copeiro do rei. Neemias não estava com problemas, irmãos. Apesar do seu povo estar em problema, ele não estava. Ele tinha um alto salário, uma belíssima posição de confiança. Ele estava numa cidade fortificada que era Suzã. Mas de repente seu irmão volta e dá os relatos de como se encontrava a cidade. E aquele cara que podia ficar ali de boa, tranquilo, desfrutando da posição que ele tinha,
Diz a palavra que quando ele ouve a notícia, ele chora profundamente por saber a realidade da sua cidade e dos seus irmãos. Vamos ler esse texto? Neemias capítulo 1, versículos do 2 ao 4. Neemias 1, do 2 ao 4. Veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam, que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém fendido, suas portas queimadas a fogo. Sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Esse texto de Neemias mexe muito comigo, porque ele não estava chorando por um problema pessoal, ele não estava se lamentando por uma situação que não se resolveu na vida dele. Deixa eu te perguntar uma coisa: faz quanto tempo que você não chora pela dor de alguém? Faz quanto tempo que você frequenta a igreja buscando na igreja solução para os seus problemas pessoais? Sabe, irmãos, não está errado. Nós podemos chegar diante de Deus e abrir, expor nosso coração, mas se nós caminhamos com Cristo, se nós amadurecemos e continuamos com uma mente egoísta ao ponto que só o que interessa são as nossas aflições, tem alguma coisa errada com o evangelho que nós estamos ouvindo, porque o evangelho tem que nos libertar de nós mesmos. O evangelho tem que abrir os nossos olhos para a dor do próximo. O evangelho tem que nos inserir numa cultura coletiva. Esse processo de edificação desse ano que está sobre essa casa depende de mim e de você. Isso não é um chamado para meia dúzia de pessoas. E todas as vezes que eu recuo esse chamado, eu torno pesado o trabalho do meu irmão. Neemias chorou pela realidade da sua cidade e do trabalho dos seus irmãos, ainda que ele estivesse no momento de tranquilidade, de conforto. O contexto que Neemias vivia não é diferente do que nós vivemos hoje. Esses dias eu estava pegando algumas estatísticas. Tem algumas empresas cristãs que fazem pesquisas autônomas, principalmente das igrejas mais tradicionais, como Igreja Batista, Igreja Metodista. Eles têm esses institutos internos e fazem pesquisa, e eu fiquei assustado com o que eu vi do resultado dessas pesquisas. O lockdown que nós passamos pelo ano passado, e até 2 semanas atrás, até também de novo estava na fase vermelha, esse lockdown multiplicou uma série de problemas, potencializou uma série de situações. E eu vou mencionar para vocês algumas que eu vi nessa pesquisa. Ansiedade. O número de ansiolíticos vendidos nas farmácias se multiplicou de uma forma astronômica. As pessoas estão mais ansiosas. Obesidade. As pessoas parece que elas buscam uma fuga para suas angústias, para suas aflições. Pornografia. Nunca se vendeu tanto pay-per-view de canal de pornografia como nos dias da pandemia. Os Estados Unidos começou a liberar gratuitamente canais de pornografia, de tanto consumo que teve. Adultério. Alcoolismo. Pergunta para as indústrias de vinho qual o momento da história que elas mais venderam. Foi durante a pandemia. Divórcio. Os casamentos se multiplicaram. Parece que a pandemia trouxe uma lente de aumento. Aquilo que já era problema se potencializou. Suicídio. As estatísticas de suicídio são um absurdo. Sabe o que isso quer dizer? Que nós temos muito trabalho como igreja pela frente. Nós temos muito a edificar. Nós estamos diante de uma cidade espiritual que está em ruínas.
Nós estamos diante de uma realidade de pessoas que estão assoladas, assim como Neemias também via seus irmãos. Pode ser que os efeitos dessa pandemia na sua vida não tenham sido tão fortes, como você não faça parte dessa estatística, mas pode ter certeza que pessoas próximas de você fazem. Pode ter certeza que tem pessoas perto de você em depressão, com ansiedade, inseguras, enfiadas no álcool ou na pornografia. Sabe, e a gente pode olhar para essas situações e falar assim: não tem nada a ver comigo. Ou você pode chorar pela dor do teu próximo. E sabe o que às vezes nos impede de chorar pela dor do próximo? É que a gente olha para dentro de nós e fala assim: eu já estou com tanto problema, a minha vida já está tão difícil, não dá tempo de eu ficar me preocupando com a dor dos outros, com o problema. Eu já tenho problema demais. Mas o Senhor, antes de que esse ano iniciasse, o Senhor já nos falou que esse seria um ano de edificação, de edificar um testemunho. Nós fomos convocados pelo Senhor, e nós temos uma escolha a ser feita. Eu creio que hoje o Senhor está colocando diante de nós uma escolha a ser feita: nos lamentar pelos problemas que nós estamos vivendo nessa estação, nos lamentar por aquilo que toca a nossa individualidade, ou ter a capacidade de não nos deter em meio aos problemas, ampliar a nossa visão e contribuir para um processo de edificação coletiva. Pode parecer para você mais simples ficar no seu mundinho. Deixa eu lutar minhas batalhas. E essa é a estratégia que o diabo mais ama, quando ele consegue inserir isso na tua cabeça. Quando você começa a pensar de forma egoísta, você fica muito mais vulnerável, porque o diabo te isolou no teu mundo. Quando ele te leva a pensar assim: olha, eu acho que eu vou pedir para o apóstolo L licença do ministério esse ano, porque eu não tenho condições de ajudar. Irmãos, quantas vezes nos últimos anos eu me deparei com pastores, com ministros, com o pessoal do louvor, da adoração, de diferentes áreas, falando assim: olha, eu queria dar um tempo. Mas por que você quer dar um tempo? Porque eu estou com muito problema. Eu falo: e eu não? Só você está com problema? Mas você, né? Eu até brinquei uma vez que eu estava pregando, sangrando por dentro. E eu me lembro naquele dia que eu sangrava de tanta dor dos problemas que eu passava, e ministrando: olha, Deus pode transformar a tua história, ainda que não transformasse a minha. E poucas pessoas sabiam do que eu estava passando. O Maicon sabia. E daí, quando eu saí do culto, ele falou assim: cara, eu acho que você é de titânio. Como que você consegue estar de pé ministrando, passando o que você está passando? Eu falei: não sou de titânio. Na verdade, eu sou feito de um barro bem vagabundo, e que se não for o poder do Espírito para me colocar de pé, eu não suportaria. Agora, o problema é que a gente se torna tão egoísta, que até para potencializar os problemas nós somos bons. Não, mas você não sabe o tamanho do meu problema. Não é assim? Sempre o nosso é maior que o do outro. Não, mas ele é apóstolo. Irmão, você acha que título sustenta alguém na hora da luta? Você acha que carteirinha de membro da igreja consegue você ganhar na carteirada do diabo? Olha, deixa eu te falar, aqui não, meu irmão, porque eu faço parte lá do membresia do sonho de Deus. Carteirinha do ano de 2021 renovada. A realidade é que todos nós temos essa escolha diante de nós: nos prender nos nossos problemas e usar disso como justificativa para paralisar tudo na nossa vida, ou ampliar a nossa visão e falar: eu não vou, eu escolhi não caminhar me lamentando dos meus problemas, e enquanto eu não consigo resolver os meus, eu posso ajudar outros. Sabe o que acontece quando você decide isso? Sua trajetória fica muito mais leve. Agora, quando você se isola, você foi vencido pelo pensamento adâmico e egoísta de se concentrar no teu mundinho. E quando você vai se concentrando cada mais, Satanás vai te envolvendo e vai te isolando do corpo de Cristo. Eu sempre uso um exemplo
do jacaré lá no Animal Planet caçando. O jacaré é um bicho lento pra caramba, mas ele gosta de caçar animal rápido. Jacaré come zebra, jacaré come búfalo. Não é tão rápido, mas mais rápido que ele na terra. E como que ele faz para conseguir caçar o bicho? Ele fica com o olhinho para fora da água assim, e vai chegando perto do lugar onde esses bichos vão beber água. Ele sabe que se ele sair para a terra, ele perdeu a batalha. Na terra o cara é fraco, mas na água, meu irmão, ele dá uma bocanhada. E o que ele faz? Traz para dentro da água. E daí começa a rodar com o bicho dentro da água. E ele devora e mata uma infinidade de animais fazendo isso. Sabe, quando eu vejo essa cena, eu vejo exatamente a maneira que o diabo tem de atuar para tentar nos derrubar. Ele sabe que ele não pode nos vencer no campo do Espírito. Ele sabe que ele já foi vencido. Mas tem um ambiente que ele tem força, que é quando ele te isola do corpo de Cristo, que é quando ele te faz viver uma vida egoísta, quando ele te faz viver uma vida centrada em você mesmo. Você começa a olhar a igreja e achar problema em tudo quanto é lugar. Você reclama do louvor, você reclama do pastor, você reclama da altura do microfone, você começa a se tornar um chato. E quando você se torna um chato, na verdade você acha que está todo mundo errado e que você está certo. Você está isolado num pensamento. E daí ele vai te sufocando ao ponto de você falar: sabe de uma coisa? Vou ficar em casa, tá bom para mim assistir o culto daqui. É a coisa mais confortável o crente virtual. Porque quais são os nossos desafios? É o convívio, é no relacionamento que o ferro afia o ferro, as nossas diferenças. É quando eu tenho que perdoar meu irmão, é quando eu tenho que me humilhar quando eu errei. Daí o bonitão acha que pode ficar congregando pela internet, está sendo massacrado nos pensamentos. Ah não, e eu vou dar um tempo esse ano do ministério. Vai dar um tempo. Quanto mais você se isola, mais vulnerável você fica, mais exposto você fica, mais fragilizado você fica. Na verdade nós somos sustentados pela vida em corpo. É o que nos traz força, é o que nos faz avançar. Quantas vezes em meio aos meus problemas eu comecei a chorar pela dor de outro, esqueci dos meus problemas. Eles continuavam lá, mas eu esquecia deles, pensando na vida de alguém que eu estava cuidando. E tem uma parte do livro de Neemias que nos traz uma instrução poderosa para um tempo de edificação, porque Neemias teve que lidar com isso. As pessoas estavam cansadas, tinham pessoas, você viu o texto que nós lemos, fala que eles estavam passando por profunda miséria, alguns não tinham nem o que comer. E Neemias é levantado por Deus para liderar um povo, para reconstruir uma cidade, mas um povo abatido, um povo com medo, um povo que estava vindo de uma realidade de escravidão, de miséria, com a sua estima lá embaixo, não se sentiam aptos, não se sentiam capazes, tinham medo de ser atacado. As cidades daquela época, todas as cidades daquela época, elas eram fortificadas. Uma cidade, para sobreviver, ou ela tinha proteção natural de montanhas, de rios, ou ela tinha muralhas. E Jerusalém estava com suas muralhas derrubadas, ou seja, eles estavam vulneráveis. E se lembre que nós estamos fazendo do antigo pacto uma sombra e figura do novo. Aquela cidade derrubada tem a ver comigo e com você. E Neemias começa reedificando os muros. Porque como que você vai reedificar uma cidade se você está vulnerável? Quais são os muros da sua vida que estão caídos? Quais são as áreas da sua vida que estão expostas? Quais são as situações emocionais que falam assim dentro de você: cara, esse ano não tem a ver comigo, eu não estou pronto para edificar. Eu tenho tanto problema para resolver, eu não sei nem o que eu vou comer amanhã. Como que eu vou pensar em edificar? Como que eu vou pensar em Taubaté, terra de adoradores? É exatamente isso que Deus quer: te arrancar de uma visão pessoal e te ampliar a visão. Quando amplia a tua visão, os seus problemas diminuem. Quando amplia a tua visão, você nem vai perceber, mas os seus problemas vão se resolver ao longo do caminho. E Neemias então
se levanta e vai para a batalha, junto com seus irmãos. E nesse momento, sabendo dessa realidade de vulnerabilidade, ele fala assim: nós temos que estar atento aos inimigos, mas nós precisamos edificar os muros. E ele dá uma instrução que está lá em Neemias capítulo 4, versículo 17, que eu quero que você guarde, que você marque na sua Bíblia, que você escreva: fevereiro de 2021. A palavra que Deus está te dando hoje, para que você guarde no teu coração. Os que edificavam o muro, os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma das mãos fazia a obra e na outra carregavam as armas. Sabe qual foi a estratégia de Neemias? Numa mão a espada, na outra a colher de pedreiro. Numa mão a espada, na outra a enxada. Numa mão a espada, na outra o martelo. Numa mão você fica atento às realidades das batalhas do seu dia a dia, mas na outra você não deixa de participar da edificação do corpo de Cristo. São duas coisas que devem ser feitas de forma simultânea. Você não pode parar uma para executar a outra. Esse foi o desafio de toda a minha vida. Muitas vezes eu pedi ao Senhor insistentemente: Senhor, me deixa parar um deles. O Senhor falou: não, numa mão a espada, na outra a ferramenta. E esse ano, essa é a palavra que o Senhor tem para mim e para você. O que isso significa? Que as minhas batalhas pessoais não podem me impedir de edificar. As tuas batalhas, as tuas dificuldades não são justificativas para que você não deixe de edificar. Abre mão das suas desculpas. Quais são as desculpas que você tem usado até aqui para ter diminuído o ritmo, para fazer do teu jeito? Numa mão nós carregamos a palavra e no outro as realidades que nos assolam. A espada e as ferramentas são isso. Numa mão eu tenho uma palavra profética de Deus, e na outra eu tenho a realidade que insiste em estar todos os dias diante de mim, que eu tenho que enfrentar, que eu tenho que edificar. Mas nós não podemos ter nenhuma das mãos vazia. Se você tiver uma das suas mãos vazia, você está correndo risco. Nós não podemos edificar com a guarda baixa, mas também não podemos deixar de edificar para batalhar as nossas batalhas. Me dá um tempo aí, apóstolo, me dá um intervalo, eu quero um ano sabático para enfrentar meus problemas. Nós não temos esse direito. Eu aprendi a enfrentar desafios e não me deter neles, mas confesso que não é simples, não é fácil. Só Deus sabe as vezes que eu chorei sozinho diante dele. Só Deus sabe o desafio que é você vir ministrar uma palavra quando você de verdade gostaria de estar sentado ouvindo Deus falar com você. Mas quando eu escolhi o caminho da cruz, eu abri mão da minha vontade. E sabe, é como se Deus olhasse para mim e falasse assim: você não tem mais tempo para chorar. Você não tem mais tempo para se lamentar. O teu choro pode durar um dia, pode durar uma noite, mas amanhã você se levanta e eu te sustento. É como que o propósito de Deus fosse um rio que flui. O propósito eterno de Deus, que é algo muito mal compreendido nesses dias. A gente tem mania de chamar propósitos os nossos projetos pessoais. Eu vejo pessoas interrogando, falando assim: qual que é o propósito de Deus para a minha vida? Não é o propósito de Deus para a sua vida. Qual é o propósito eterno de Deus, na qual a sua vida se encaixa? É diferente. Esse propósito eterno de Deus é como um rio que flui. Nossos propósitos têm que ser como afluentes que correm para esse rio.
Se o que você está fazendo está isolado do rio que está fluindo aqui, você é uma represa parada, não contribui em nada com o propósito eterno de Deus. Agora, nesse propósito, o rio flui. Alguém aqui já viu o rio voltar para trás? Não, o rio flui, o rio tem uma velocidade, o rio avança. E quando eu estou mergulhado nesse lugar, não tem nada que possa me paralisar. Não tem nada que me faça voltar para trás. Ah, mas nos últimos anos a sensação que eu tive é que a minha vida andou para trás. É só a sua sensação, porque você não andou. Nós estamos numa edificação espiritual. Pode ser que naturalmente você tenha olhado algumas perdas naturais, mas Deus te olha crescendo de glória em glória. Graça sobre graça, graça sobre graça. Para Deus você não parou. Aos olhos das pessoas você pode ter parado, mas o quanto de Cristo foi formado em você. E sabe, irmãos, qual que é o grande problema? É quando nós estamos mergulhados nesse rio e a gente resolve pedir tempo. E você está nesse lugar que as coisas estão fluindo, que a vontade de Deus, ainda que o mundo esteja caindo, que os problemas estejam acontecendo, mas você está ali. Quando você sai para fora do rio, você perdeu toda a dinâmica do rio. Você perdeu a velocidade do rio, você perdeu a direção do rio, e você se torna tão lento no passo da tua vida, que você se torna facilmente alcançável pelos teus problemas pessoais. É como se a gente estivesse nesse propósito eterno, e um monte de problema tentando, e não consegue nos parar. Porque nós fluímos mais rápido que os problemas, nós avançamos mais rápido do que os problemas podem nos alcançar. Eles vêm, ele insiste em bater de um lado do outro, mas eles não nos detêm. Daí de repente você fala assim: estou cansado, e sai desse lugar. Você saiu desse lugar, você se torna frágil, alcançável pelos problemas. Você está entendendo por que nós não temos direito de parar um processo de edificação? Porque o maior prejudicado somos nós mesmos. Não é que Deus seja um Deus carrasco, vai, está chorando, mas vai, não quero que você... Não é isso, Ele sabe que nós somos prejudicados quando nós nos detemos nos nossos problemas. As nossas batalhas, elas são espirituais, todas elas estão conectadas a esse propósito eterno de Deus, a esse domínio do Espírito sobre a nossa alma. E quanto mais nós nos rendemos, menos nós sofremos. Quanto mais o Espírito exerce governos nas nossas emoções, menos os problemas nos causam aflições e dor. E você se lembra sempre que toda a analogia do antigo pacto aponta para uma realidade espiritual no novo pacto. Aquilo que são para nós batalhas espirituais hoje dentro de nós. Quantos aqui lutam com você mesmo para não parar, para não retroceder, para não recuar? Só eu? Você sabe do que eu estou te falando. Quantos aqui já chegaram a pensar em desistir? Irmãos, se você olhar para o lado na hora que você levantou a mão, você já vai ver que isso não passa com uma pessoa. As nossas batalhas não são fáceis, mas a grande maioria delas são no campo da mente. Agora, no antigo pacto, essas batalhas, elas tinham uma dimensão natural para ilustrar essa realidade espiritual de hoje. A Bíblia fala que eram sombras e figuras. E no caso específico de Davi, tinha um desafio maior. Além, pastor Luciano, dele enfrentar a realidade natural, ele não tinha o Espírito habitando nele. Ele tinha lampejos do Espírito, mas o que comandava era a sua alma. Então você vê Davi vencer diversas batalhas e de repente se entrar num buraco de angústia. Nós hoje temos uma condição diferenciada em relação a Ele. O Espírito Santo de Deus habita em nós, sabe? E se existe algo que nos transforma numa mentalidade vencedora, é render os nossos pensamentos a esse Espírito, deixar que Ele comande, ainda que tudo que os teus olhos te mostram são problemas e dificuldades, mas pela fé eu ouso crer naquilo que eu não estou vendo.
Amém? A Bíblia é muito clara, irmãos, o justo vive por fé. Agora, eu quero te levar junto comigo a refletir no Salmo 13, versículos do 1 ao 6. Davi estava vindo de uma sucessão de batalhas, de uma sucessão de derrotas, de uma sucessão de negócios que não deram certo, de uma sucessão de perseguições, de acusações injustas. E daí Davi então escreve esse salmo, e pode ser que esse salmo de Davi esteja alinhado com algumas coisas que você sente depois de um período de algumas coisas que não deram certo, algumas lutas que parece que não tem fim. Quantos aqui enfrentam lutas que parece que não tem fim? Quantos de vocês enfrentando essas lutas teve dias que você falou assim: até quando, Senhor? Quantas vezes você já clamou assim: Senhor, até quando? Esse salmo 13, ele tinha que chamar o salmo do até quando, porque Davi, ele repete essa palavra umas 10 vezes. Até quando, Senhor? Até quando o Senhor vai insistir em se esquecer de mim? Até quando parece que as minhas orações, elas não passam do teto? Até quando os inimigos vão rir da minha cara? Até quando as situações que eu peço que o Senhor resolve, o Senhor não resolve? Eu não sei você, mas às vezes eu me identifico com Davi. E tiveram momentos na minha vida muito difíceis, aonde eu pensei, mas não tive coragem de falar. Eu pensei isso: até quando você vai se esquecer de mim? Mas eu não falei isso. O Senhor está ouvindo aí, tampa o ouvido, Espírito Santo. E Davi fala isso. Por isso que Deus amava tanto Davi. Davi escancarava o coração dele diante do Senhor. Davi não era hipócrita. Davi não tinha uma fé fingida. Davi era genuíno. Mas Davi não parava. Olha para quem está do teu lado e fala assim: você já entendeu que Deus não quer que você pare? Você já entendeu ou precisa desenhar que você não pode parar? Você já entendeu que se você estava pensando em desistir, Deus te trouxe nesse culto para te falar: você não pode desistir? Você já entendeu, se você estava pensando em acabar com tudo, Deus está te falando: a tua vida é preciosa. A tua vida é preciosa, não desista, não recua, não olha para trás. Assim como você questiona até quando, grandes homens de Deus também questionaram. E Davi fala assim: até quando se esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei a minha alma e encontrarei tristeza no meu coração a cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atende-me, ouve-me, Senhor. Ilumina meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele, para que os meus adversários não se alegrem vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade. Eita, esse Davi tem hora que parece meio doido. Ele veio até aqui falando: até quando, até quando? Agora fala: mas eu confio caramba. Se confiasse, você não falava até quando 10 vezes. Dá vontade de falar para Davi: ô seu mané, como que você fala confia e você está falando até quando, até quando, até quando? Sabe por quê? Porque Davi tinha uma guerra com a alma. Ele ministrava a própria alma. A alma de Davi era o que comandava ele. Então ele estava até quando, até quando, até quando? E de repente ele tinha uns lampejos e falou: opa, para com isso, eu confio no Senhor. Mas nós não podemos olhar para isso e nos identificar, porque nós não somos mais governados pela alma. Desde Pentecostes o Espírito passou a habitar em toda a carne. O Espírito habita em você. O Espírito Santo se tornou um com o teu espírito.
O que você não pode mais é insistir em alimentar a sua alma, em massagear a sua dorzinha, em começar a chorar e se sentir um coitadinho que ninguém olha. E hoje eu estou com tanto problema, ninguém ligou para mim para me oferecer uma oração. A gente parece que quer ficar alimentando o espírito de coitadinho que habita em nós. E Davi, que passava por uma luta muito maior, porque ele não tinha esse Espírito Santo dentro dele, ele lutava com ele mesmo e falava assim: não, eu confio na tua benignidade, eu confio na tua salvação, eu cantarei ao Senhor, porque o Senhor tem me feito muito bem. Ele estava acabando de reclamar que o Senhor não olhava para ele, e daí ele fala assim: mas eu vou cantar para o Senhor, porque o Senhor tem me feito muito bem. Olha a batalha que o cara estava travando. Ele acabou de falar: até quando o Senhor não vai nem lembrar de mim? E daí ele falou: eu vou cantar para o Senhor, porque o Senhor tem me feito muito bem. Essa gangorra é a realidade de muitos crentes hoje. Na vida de Davi se justifica, na nossa não. Sabe por que não? Porque o Espírito Santo está disponível, só que você não se rende a Ele, só que você insiste numa vida egoísta, só que você insiste em ficar gastando os seus dias para resolver os seus problemas, e isso alimenta a tua alma. Nós estamos num ano de edificar um testemunho perfeito, e você foi alistado para fazer parte desse exército. Olha lá, uma meia dúzia falou amém, e os outros? Você foi alistado para edificar algo coletivo, amém? E isso é sinal que você vai precisar nesse ano tirar um pouco os olhos dos teus problemas e falar: deixa eu começar a me ocupar com coisas eternas, deixa eu me ocupar de coisas maiores, deixa eu colocar minha vida disponível ao reino. Não é assim, Cleiton? O povo de Deus, quando estava no caminho do Egito a Canaã, que é um símbolo do mundo, até que você chegue em Cristo, eles passavam por constantes peregrinações, e sempre buscando um lugar de descanso, sempre cansando, sempre reclamando: ai, não tem mais água, ai, eu queria tanto comer uma carninha, um hambúrguer do Jefão, ai, eu queria comer não sei o que lá. E daí Deus vinha e tratava aqueles mimados toda hora com aquilo que eles pediam. E às vezes a gente caminha igual, a gente vai olhando para os problemas e vai falando: até quando? Eu estou cansado, sabe o que eu quero? Descansar. Só que um profeta messiânico chamado Miqueias, quando viu que o povo não entendia que a palavra descanso, o Shabá na Bíblia, apontava para Cristo, não é um lugar, não é um tempo, não é a vitória sobre um problema, não é ir passar o final de semana na praia que vai produzir descanso para você. Se você não descobrir esse lugar em Cristo, se você não descobrir essa pessoa que é o próprio descanso, você sempre vai estar atribulado. E Miqueias então se levanta no capítulo 2, em versículo 10, e fala assim: levantai-vos e ide, porque este não é um lugar de descanso. Sabe o que Deus gritou no meu ouvido esses dias, quando eu comecei a querer parar? Levanta e anda. Não é aqui teu lugar de descanso. Sabe o que o Senhor está te falando hoje à noite? Levanta e anda. Levanta e anda. Você não pode parar. Você não pode parar. Eu estava numa reunião onde eu me sentia abatido, aonde me sentia angustiado, e de repente Deus vem e grita no meu ouvido: levanta e anda. Você tem uma família que está te esperando, você tem seus filhos te olhando, você tem uma igreja que caminha contigo, você tem situações que não podem esperar. Vai, lava o seu rosto, unge a sua cabeça com óleo, come, levanta e anda. Sabe o que o Senhor te diz nessa noite? Lava o teu rosto, unge a tua cabeça, levanta e anda.
Sai desse lugar de paralisia, sai da tua caverna, sai dos teus temores, levanta e anda. Nós precisamos urgentemente que o Senhor renove a nossa maneira de pensar. Nós não podemos continuar paralisados no até quando. Sabe por quê? Porque Deus não conhece a expressão até quando. Ele mora na eternidade. Enquanto você está contando os dias, para Deus um dia com 1000 anos. Se você tentar encaixar o teu calendário no do dele, não vai dar certo essa conta. Então muda a sua expressão, e ao invés de falar para Deus até quando, entenda que Deus entende uma outra expressão. A expressão de Deus é até que. Olha para quem está do teu lado e fala assim: Deus tem um até que para a sua vida. E o até que não está ligado a dia. O até que está ligado ao cumprimento profético de uma estação. Vamos abrir o Salmo 105. Eu quero mostrar para você o até que de Deus na prática. Abre no Salmo 105, versículo 16. Mas vai lendo junto comigo, não passa na frente. Salmo, que você está me olhando. Salmo 105, versículo 16. Aqui, a palavra diz que Deus enviou José. Deus enviou José no momento de libertação. Quem que está num ano de libertação, levanta a mão. Amém. Quem está no ano de edificação, levanta a mão. Beleza. Então Deus tinha um tempo de libertação, Deus tinha um tempo de edificação, e Ele envia um homem para ir à frente, apostolicamente. Esse homem se chamava José. Quem aqui entende o poder do envio? O que você acha de ser... Você vai fazer alguma coisa, vai para uma reunião tal, você vem aqui e fala assim: apóstolo, Cristiano, você ora me enviando? Fala, beleza. Você fala assim: ó, tem uma proposta para te fazer. Hoje quem está aqui é o próprio Deus, Ele vai te enviar. Você, opa, você já vira a cara para mim na hora, fala assim: deixa eu ir direto na fonte. José foi esse cara. Sabe quem enviou ele? O próprio Deus. A palavra diz que Deus enviou José à frente. O que você imagina do envio divino, Roberto? Esse cara estava blindado de problemas. Você não pensa isso? Esse cara, Deus enviou o cara, hein, Eliana? O que vai chegar na vida dele? Nada. Mas vamos ler aqui a história. Mandou vir fome sobre a terra e destruiu o seu sustento, mas enviou um homem adiante deles, José. Depois que fala que Deus enviou José, olha o que fala aqui: que foi vendido como escravo. Ou seja, começou mal, Deus enviou, o cara foi vendido como escravo. Depois, machucaram-lhe os pés com correntes e com ferro prenderam-lhe o pescoço. Irmãos, que envio, hein? Enviou, ele foi vendido como escravo. As correntes machucaram seus pés e grilhões prenderam o seu pescoço. E José ficou clamando: até quando, até quando, até quando? É isso que está na sua Bíblia? Não. Você não vê nesse texto a palavra e a expressão até quando. Mas a Bíblia fala: até que se cumpriu a profecia e a palavra do Senhor confirmou o que dissera. A palavra fala: até que se cumpriu. Sabe o que Deus tem para mim e para a tua vida? Um tempo de cumprimento. Deus tem um até que. As coisas podem estar dando errado, você pode estar com grilhões nos pés, você pode estar sendo machucado no pescoço, você pode estar vivendo como escravo, até que um tempo se cumpre, até que um tempo se cumpre, até que uma voz do céu é ouvida. Até que uma ordem divina é liberada do céu. E quando essa ordem divina é liberada do céu, ninguém pode impedir. Aleluia! Até que
até que se cumpriu a profecia. Olha para quem está do teu lado e fala assim: até que se cumpra um tempo, não pare, continue, caminha, levanta e anda. Aleluia! Aquilo que Deus falou para a sua vida já se cumpriu? Então continua, até que se cumpra, porque quando se cumprir, ninguém pode impedir um decreto divino de se cumprir sobre a tua vida. Quando isso se cumpriu, diz a palavra, o rei mandou soltá-lo, o governante dos povos o libertou, e o constituiu senhor do seu palácio, administrador de todos os seus bens. O que José fez para que isso acontecesse? Nada. Ele só continuou crendo. Ele só não parou quando tudo começou a dar errado. Ele só não andou para trás. Sabe, no primeiro momento, depois da escravidão, que ele chega no Egito, ele podia ter falado: sabe de uma coisa, eu vou voltar correndo para a casa do meu pai. Ele não voltou para trás, ele não titubeou, ele não recuou, até que se cumprisse a palavra que tinha sobre ele. Se você está cansado, a questão da sua vida não é até quando, a questão da sua vida é até que. E nesse até que, Deus está trabalhando em nós, para que Ele possa trabalhar a partir de nós. E pode ser que nessa noite você tenha vindo ao culto com esse desejo de parar, olhando para o teu passado, achando que você nunca mais vai viver dias como você já viveu, financeiramente falando, emocionalmente falando, a alegria que você teve, parece que são dias que não voltam mais. Quando José estava na prisão, provavelmente esses pensamentos vieram na sua cabeça. Pô, eu era tão feliz lá na casa com meu pai, com meus irmãos, eu acho que eu nunca mais vou morrer, apodrecer dentro dessa cadeia. Mal sabia ele que ele estava a alguns passos de um até que. Mal sabia ele que num abrir e piscar de olhos, Deus transformou completamente a realidade da sua vida. Ele não parou. Você e eu, nós não podemos parar. E como eu te disse, pode ser que você chegou aqui não só com desejo de parar, mas se sentindo inapto. Sabe, a igreja falando de uma palavra profética tão poderosa, edificar um testemunho perfeito, você fala: eu estou fora disso. Eu vou edificar o que? Olha a minha vida, olha a realidade do meu casamento, olha o comportamento dos meus filhos, olha a minha situação econômica. E daí você começa a ouvir a voz do diabo para tudo de errado da tua vida. E daí você tem um monte de justificativa para falar assim: não é para mim isso. Quem te disse? Quem te disse? Isso são todas ações, são setas do inimigo na tua alma, para querer te trazer à memória tudo aquilo de ruim da tua história e da tua trajetória. A gente se sente pequeno, inapto, acha que a nossa contribuição é pouca. Se eu vier no culto ou não vier, não tem problema. Não precisam de mim. E tem uma frase de Benjamin Franklin que eu acho incrível. Ele, sem dúvida alguma, se você pegar na história, foi um dos caras que deu o norte, foi a bússola da Constituição e de toda a formação dos Estados Unidos para se transformarem na potência de nação que eles se transformaram. O pensador, né, de toda a Constituição americana foi Benjamin Franklin. E Benjamin Franklin tinha umas frases que eram verdadeiras pérolas, e uma delas ele fala assim: são pequenos golpes que derrubam grandes carvalhos. Repita comigo: pequenos golpes derrubam grandes carvalhos. Pode ser que nós não sejamos a igreja mais numerosa dessa cidade e da nação. Pode ser que nós não sejamos a igreja com mais número de seguidores nas redes sociais.
Pode ser que você olhe para a sua vida e se sinta um pequeno machadinho, mas o teu machadinho, junto com o meu machadinho, junto com o seu machadinho, e com pequenos golpes, nós vamos destruir grandes coisas nessa nação. O Senhor está construindo nessa nação um testemunho a partir dessa casa. Não é muita pretensão, não, porque não se trata de nós, se trata dele. Nós somos um pequeno machadinho, mas nós vamos quebrar estruturas de pensamento, estruturas religiosas, compreensões equivocadas a respeito do que é o Evangelho, distorções produzidas pela religião. Nós somos machadinhos, só que tem um segredo: são uma sucessão de pequenos golpes. Ou seja, ainda que você se sinta pequeno, você precisa contribuir. Você não pode ficar parado. Deus está te proibindo de ficar parado esse ano. Deus está te proibindo de recuar e de se acovardar por causa dos teus problemas, da tua história, das tuas oscilações, do teu pecado, seja lá o que for. Deus quer você do jeito que você está. Ele não vai te deixar do jeito que você está. Com certeza Ele irá te transformar, mas Ele quer você do jeito que você está. E eu quero ler com vocês um texto em 1 Coríntios para a gente finalizar. Abre a sua Bíblia em 1 Coríntios, para que você veja quem são as pessoas que Deus escolhe. 1 Coríntios capítulo 1. Primeira Coríntios capítulo 1, versículos do 26 ao 29. E eu quero que você preste muita atenção, porque isso vai na contramão do que a gente olha como sucesso no Evangelho, na nação, na cidade e no mundo. A gente ainda está preso às coisas visíveis, a gente está preso ainda às expressões populares, mas Deus não olha nada disso. Muito pelo contrário, Deus chama para que Ele seja glorificado aqueles que não são, para confundir os que são. Sabe por que nós podemos escrever o nome na história? Sabe por que o Ministério Sonho de Deus? Porque o Ministério Sonho de Deus é um ministério sem face, não tem o rosto de um artista gospel. São pequenos machadinhos como eu e você, falhos, inaptos com os nossos problemas, mas que estamos disponíveis para o Senhor, que resolvemos sair, abrir mão das nossas vidas por algo maior e coletivo, que rendemos completamente a nossa vida e somos sustentados no corpo de Cristo uns pelos outros. Olha para quem está do teu lado e fala assim: não para, eu preciso de você. Não para, eu preciso de você. 1 Coríntios capítulo 1, versículos do 26 ao 29, antes que a minha voz acabe. Irmãos, pensem, olha aqui, pensem em quem vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Deus escolheu as coisas fracas para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Se você é insignificante, se você se sente menosprezado, se você se sente pequeno, se você se sente fracassado, eu quero te dizer: Deus te escolheu do jeito que você está, e é com você que Ele decidiu edificar. Aleluia, aleluia. Em 2021, o perfeito será visto em você.